Oi, gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente, eu sou a Lili Benedito, mas pode me chamar de Ari. E, gente, hoje no Pergunta Cientista a gente vai falar sobre uma temática muito legal, que é a óptica quântica. Então, para poder falar sobre isso, para poder a gente poder discutir um pouco sobre isso, fazer aquele bate-bola a nossa de sempre, eu sou uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu admiro muito. Então, se apresente pra gente, por favor. Meu nome é Gabriela Barreto Lemos, eu sou professora no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu trabalho com ótica quântica e fundamentos da mecânica quântica. Eu sou de Belo Horizonte, fiz a graduação ali em Minas, depois fui para o Rio, passei um tempo na Itália, na Áustria, nos Estados Unidos, em Natal, no Rio Grande do Norte. Enfim, sou meio nômade. É um prazer enorme ter a senhora aqui na Semana Quântica. Veio de São Paulo, veio do Rio de Janeiro pra cá. Eita. A gente teve. Chega a confundir. Olha o sudestinho. Veio do Rio de Janeiro pra cá. Então é um prazer imenso ter a senhora aqui. Realmente está sendo muito bom ter a senhora e poder ter outros professores além dos nossos aqui também. E a gente vai bater um bate-papo sobre a sua pesquisa, sobre o que a senhora produz. Foi assim, eu peguei o lápis dos meus convidados e fui lendo. Eu fui procurando tudo mais e aí eu fui vendo, caramba, é uma vida inteira de produções, são produções lindas. E aí eu tenho algumas perguntas para a senhora. A primeira pergunta que eu queria fazer é sobre a escolha da pesquisa. O porquê trabalhar com essa pesquisa. Então, queria que a senhora contasse pra gente o processo de escolha da pesquisa, como a senhora chegou até esse momento, e o motivo dela e também o enfoque da pesquisa da senhora. Tá. Tem pessoas que escolhem lá no início uma pergunta científica e perseguem essa pergunta científica até o fim das suas vidas. E tem outras que são um pouco mais nômades, né? Eu fico no meio do caminho. De certa forma, eu estou trabalhando na mesma pergunta desde a graduação, mas, por outro lado, ela está tomando formas diferentes a cada etapa. Sim. Então, quando eu estava na graduação, eu queria trabalhar com astrofísica e cosmologia. Quando eu cheguei no laboratório de astrofísica, eu queria olhar para as estrelas e eles olhavam para um monte de dado no computador. E eu achei aquilo menos interessante do que eu tinha imaginado. Então, fui para o coordenador do curso e disse: o que eu faço? Eu vim aqui para trabalhar com astrofísica, eu cheguei lá, não me interessei muito. Para onde que eu vou? E ele falou: você é uma pessoa que tem grandes perguntas. E as grandes perguntas, elas estão nas coisas enormes e nas coisas pequenininhas. Nossa, que frase! Então, eu procurei a Maria Carolina Nemes, que trabalhava com partículas elementares. E quando eu cheguei lá, a Carolina, ela era uma pessoa que tinha tanta vida, tanta energia, assim, interesse. E ela estava completamente obcecada por uns experimentos que estavam sendo feitos em Paris. E eles eram experimentos com átomos e fótons, por um pesquisador chamado Serge Haroche, que depois veio a ganhar o prêmio Nobel. E ele fazia experimentos com átomos e fótons, que são partículas de luz. E estava estudando justamente o emaranhamento e a dualidade onda-partícula. E os quarks, os leptons, etc., ela estava deixando de lado porque ela estava obcecada por esse problema. Então, ela me passou os artigos e eu fiquei também, eu sonhei que eu era um átomo recebendo naquela dualidade onda-partícula, viajei naquilo, amei. E então, desde então, de certa forma, meu estudo é sobre essas propriedades muito contraintuitivas da mecânica quântica e como elas se manifestam ou não, ou deixam de se manifestar no dia a dia. Ou seja, quando eu estou aqui trabalhando com você, conversando com você, eu não vejo os efeitos do emaranhamento nem da dualidade onda-partícula, mesmo que eles estejam, de certa forma, em todos os eletrônicos que a gente está usando, também potencialmente não sabemos na nossa biologia. Isso é uma pergunta em aberto. Por quê? Por que eu não posso viver nesse mundo fantástico da mecânica quântica?
Então, essa foi a pergunta que puxou meu doutorado, e depois que foi no Rio, e depois eu fiquei intrigada pelas manifestações. Então, trabalhei com imageamento quântico. Hoje em dia, trabalho também com a mecânica quântica nas potenciais aplicações da biologia. Mas, de certa forma, a pergunta é sempre: o que são esses fenômenos quânticos e como eles se manifestam na vida cotidiana, digamos? Entendi. E, é porque assim, a senhora tem uma carreira que ela é mais teórica do que parte educacional. O seu doutorado, ele é mais na parte teórica e tudo mais da física teórica. O que é uma coisa que eu vim observando com as cientistas que eu vim entrevistando durante a semana, que é um lugar muito masculinizado. E aí eu queria que a senhora me contasse e me dissesse como foi esse processo de escolha de ir para a área teórica e se estabelecer. Porque, querendo ou não querendo, quando a gente estuda sobre a óptica quântica, a gente acaba vendo o nome da senhora em muitos artigos, acaba vendo muitos trabalhos que a senhora desenvolveu. Então, como foi seguir essa carreira e se estabelecer nela? Tá. Eu tenho um lugar de privilégio, porque, bom, eu sou uma mulher branca cujos pais são professores universitários. Uhum. Então, quando eu ingresso na graduação, eu já tenho um diferencial enorme em relação até aos meus colegas homens, porque eu já um pouco sei como a universidade funciona, eu cresci no meio universitário. Eu um pouco já tenho aquela ideia de como é a disciplina para estudar e também de navegar ali os professores, uma certa intimidade com aquele universo, mesmo que os meus pais não trabalhem na física, é muito próximo, né? Então, isso facilitou muito toda a minha jornada, porque a minha mãe e meu pai sabiam o caminho que eu tinha que tomar, né? Então, mesmo quando eu me sentia perdida, eles me ajudavam. Então, mesmo sendo mulher, eu tinha esses facilitadores, né? E eu, por ter me encontrado muito cedo com a Maria Carolina, que era essa mulher enorme, no certo sentido, assim, ela expandia para todos os lados, ocupava toda a energia, todo o espaço. Ela me ensinou todas as dificuldades que ela achava que eu ia encontrar, e ela me deu algumas ideias de como resolver. Algumas que eu acho que eu acabei não tomando por achar que eu tinha outra forma de resolver aquilo, mas já antecipando alguns desafios que eu ia encontrar. Então ela falou: olha, quando você sair daqui, você vai encontrar desafios por ser mulher. E eu, não, porque eu tava ali com ela. Sim, era ambiente seguro. Ambiente seguro. Então, mas ela já me preveniu, falou: olha, você vai pro Rio de Janeiro, e ali vai ser tudo diferente, e depois quando você for lá pra fora vai ser mais ainda. E você vai começar a perceber que algumas coisas não são acessíveis a você. E isso tem a ver com esse ambiente masculino. Sim. Então, quando eu comecei a sentir, né? Cheguei no Rio, já tive algumas experiências muito pesadas lá no início. Sim. Muito pesadas, literalmente de não ter acesso à sala dos doutorados, de não conseguir uma cópia da chave, não é possível, ninguém conseguia. Várias coisas que eu senti que eu fui meio traída pelos meus colegas homens. E um certo não compreensão por parte dos meus professores homens dos processos que eu estava vivendo, né? Uma vez o meu orientador estava me brigando comigo, eu comecei a chorar. Gente, ele levou um espanto. O que você tá chorando? Gente, você tá me chamando de burra, tem 1 ano. Eu não sei o que. Gente, eu nunca te chamei de burra. Mas a forma como fala, às vezes, é uma forma que não é sensível com você naquele momento. Exato. Então, assim, eu me sentia agredida. E ele não tinha ideia de que eu estava me sentindo agredida. E, então, quando eu fui lá pra fora, foi pior. Cada vez que você
que eu expandia mais longe de casa, mais eu sentia A diferença. a diferença. Então, eu não sei, até hoje eu não sei. Alguns momentos da vontade de falar assim, tá, entrega, eu vou sair disso. Não quero mais. Não quero mais. Eu não sou uma pessoa que fala assim, tá, eu me sinto que eu tô no meu lugar. Sim. E me envolvi muito com as questões das mulheres nas ciências, com grupos na Sociedade Brasileira de Física, dentro da universidade, mas também ali encontrei dificuldades em alguns momentos, porque ninguém tá sabendo como navegar, então cada um tá tentando de um jeito e às vezes falta acessibilidade com a outra. Sim. Acaba aquele... Vamos todo mundo se juntar pra gente ver como é que a gente vai organizar? Acaba não tendo, né? Então acaba que a gente muitas vezes fica em dúvida, né? Se aquilo que a gente é difícil a gente separar o que é, quem é aliado e quem não é. Então às vezes é mais fácil a gente se blindar sozinho. Isso. Porque assim, também tem a questão que muito pouco se fala, mas muito se vive, que é a questão que existe muita questão política dentro dos departamentos de física. E assim, não só de física, mas assim, os departamentos da Universidade Federal no geral. Existem as políticas internas entre um colega aqui, um colega ali, a gente vai fazer tal coisa juntos e acaba sempre tendo um que não entra nesse meio. Ou não é incluso, no caso. E aí, enfim, eu acho que isso é uma pauta que, como a gente teve muitas pesquisadoras mulheres, a senhora viveu na prática. De ver essas políticas internas, essas políticas dentro do departamento que a senhora estava e ver que nem sempre eles estavam incluindo a senhora dentro das coisas. E inclui, às vezes, de uma forma engraçada. É o seguinte, muitas vezes eu sou convidada como mulher e não como cientista. Sim. Você entende? Entendo. E principalmente porque eu tenho atuação dentro de né, comissões e organismos que são voltados para a diversidade, mas eu também tenho meu pesquisa por fora. Sim. E muitas vezes eu via lá, tipo, uma conferência, né? Só tem homem branco apresentando. Aí você fala, não tem só homem branco. Olha, tem 3 mulheres, um homem negro. Aí quando você vê, o homem negro tá falando sobre racismo, as mulheres estão falando sobre mulheres e os homens brancos estão falando sobre o quê? Sobre sua pesquisa científica. Exatamente. E assim, eu fui pesquisar sobre a senhora e eu vi a pesquisa da senhora e eu falei, gente, essa mulher... Assim, eu tô falando isso pra todos os meus convidados praticamente porque eu fiquei realmente muito impressionada. Porque eu olho o Lattes, eu vejo as produções de vocês e eu falo, gente, é conhecimento puro. Assim, é o suprassumo pra mim. Porque enquanto graduanda ainda, eu tenho noção de que existem pessoas com Lattes gigantescos, com pesquisas incríveis e com muitas produções. E assim, não só na parte educacional, mas também na parte teórica da física. E aí eu vejo e falo, gente, não importa quem está fazendo, importa o que está fazendo e como está avançando a ciência. E aí, incluindo isso, eu queria perguntar, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre a óptica quântica e o como ela se correlaciona com a física moderna. Porque eu fui lendo algumas coisas, alguns materiais que a senhora já escreveu, e aí várias interrogações foram feitas na minha mente. E eu fui achando muito interessante. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso e explicasse um pouquinho também disso pra gente. Tá, então a ótica quântica, ela é a área da física que estuda as propriedades quânticas da luz, né? Então, a luz, ela tem propriedades que a gente pode explicar com a física clássica. Então, por exemplo, quando eu faço uma sombra aqui, essa sombra pode ser explicada por teoria de raios, né? Já quando, né, eu vou estudar a difração da luz, eu posso usar a teoria de ondas, mas é tudo clássico. Mas toda vez que eu for trabalhar com a luz nos seus elementos mais fundamentais, nos seus elementos mais fundamentais, eu acabo tendo que usar as propriedades quânticas desses elementos, que são fótons, que são isso, que não é nem partícula, nem onda, nem partícula e onda, nem é outra coisa, e que podem estar emaranhados, podem estar em superposição, tem o princípio da incerteza, todas essas propriedades. Então, é isso que eu estudo. E como é que você estuda isso?
Bom, Exatamente isso que eu pensei. Como é que essa mulher tá desenvolvendo isso? Gente, eu falei, o cérebro dela com certeza tá em outra... Tá em outro patamar que eu ainda não consegui nem imaginar em que nível está. não, então, não é assim tão bicho de 7 cabeças. Olha só. Temos efeitos luminosos pra todo lado. A gente vive, né, por causa da luz, né? A gente precisa de luz pra viver. Então, a gente produz luz muito fraquinha, né, no laboratório, usando uns cristais especiais. E a gente usa lasers e a gente produz fótons que têm essas propriedades quânticas. E a gente faz medições usando detectores e câmeras muito, muito, muito sensíveis para olhar esses efeitos. E a gente interage essa luz com materiais, né, do dia a dia, e alguns não tanto do dia a dia, tá? Pode ser até amostras biológicas, pode ser até o olho, pode ser diamante, pode ser outros cristais. E a gente vê como essa interação modifica essa luz. A senhora poderia dizer quais mais ou menos os materiais que vocês usam dentro do laboratório para testar? Então, hoje em dia, a gente tá fazendo até uma transição do nosso laboratório lá no Instituto de Física da UFRJ. A gente trabalhava apenas com cristais, polarizadores, lentes, espelhos. E agora estamos passando a trabalhar com o olho humano, com amostras de tecido. E até vamos começar a trabalhar, esperamos, com DNA em breve. Então, caramba! Estamos fazendo uma transição desses materiais não vivos para os materiais biológicos. Materiais orgânicos, digamos assim. Orgânicos e biológicos também, né? Isso. Porque a gente está trabalhando... o foco é em diagnóstico, sim. O foco é... Partir mais para uma parte da... E puxando um pouquinho para a física médica. Ou física biológica, né? Entender os processos quânticos que podem ou não sabemos, ocorrer em materiais biológicos animais, né? Então, essa é a transição que a gente está fazendo. Até então, eu só trabalhei com coisas inorgânicas e mais, assim, muito feitas para uso naquele laboratório, né? Sim. Então, assim, né? Cristais cortados de forma muito, muito específica, lentes polidas de forma muito, muito específicas, né? Então, agora a gente está saindo dessa zona de conforto e trabalhando com coisas que aparecem na natureza, sim. Né? E por quê? Porque a gente está querendo entender se as propriedades quânticas que vemos na luz podem nos ajudar a entender melhor sobre o funcionamento de sistemas biológicos, né? Assim, eu acho incrível a pesquisa da senhora, porque eu lendo algumas coisas, eu vim tendo muitas curiosidades. E uma coisa que eu queria perguntar também é quais são os princípios e desafios que você vem encontrando ao estudar esse tipo de coisa. Esse tipo de... Com esses materiais agora, os materiais biológicos que a senhora vem citando, quais são as dificuldades? Porque a gente sabe que com os outros materiais que são mais, digamos assim, entre aspas, vamos colocar biológicos e sintéticos. Podemos denominar assim? Podemos. Com os materiais sintéticos, a senhora falou que existe uma especificidade muito grande para todos eles. Então, são lentes que vão ser cortadas milimetricamente calculadas, isso. Polidas de uma forma extremamente específica, isso. E feitas de uma forma, assim, muito direcionada para que o experimento, ele tenha a sua conclusão da forma esperada. Isso. Mas já com os materiais biológicos, não tem como ter essa precisão. Como é que está sendo para poder desenvolver isso e ter esses mesmos dados? Ou qual é agora desafio? O desafio que vocês estão encontrando? Então, olha só. Pensa bem. A ótica quântica, ela ganha realmente, assim, o mundo nos anos 80 e 90. Eu começo a trabalhar nessa área nos anos 2000, tá? Eu formo meu doutorado em 2010. Então, digamos que eu cheguei no momento que a ótica quântica tinha encontrado o que a gente chama de informação quântica, que é a área que trabalha com computador quântico, criptografia quântica. Então, qual que era o foco naquela época?
o foco naquela época era como que a gente pode pegar essas propriedades quânticas da luz que foram estudadas nos anos 80, 90, início de 2000 e usar em tecnologias quânticas. E quais os desafios que encontramos. Então, quando vamos fazer um computador, como a gente mantém vivas essas propriedades quânticas que estão ali nos fótons, estão ali nos átomos, mas eu não percebo na vida real, né? Sim. Então, para o computador quântico funcionar, a gente tem que manter isso. Então, era o foco do trabalho. Então, por isso que a gente polia e trabalhava com cristais e lentes muito bem feitos para quê? Para a gente colocar as melhores condições de encontrar as propriedades quânticas e então descobrir qual que era o seu potencial, né? Nessas tecnologias. Então, tem muita gente que continua trabalhando nisso e é uma área maravilhosa que está associada a essas grandes revoluções. Tem uma parte do nosso laboratório que continua, né? Internet quântica, sensoriamento. Mas eu comecei a sentir que todos aqueles experimentos que a gente fazia tinham resultados que eu podia calcular de antemão. Sim. Porque era tão Preciso e tão fabricado que no final das contas, por que eu estou fazendo esse experimento se eu já sei o resultado? Estou fazendo esse experimento justamente para ver qual o nível de tecnologia que eu posso desenvolver. Então, para mim, ficou me parecendo que era mais uma questão de engenharia, de aperfeiçoar aquele experimento, do que de fazer uma pergunta nova científica. Sim. E então, eu comecei a ficar frustrada. E aí que surgiram os neurocientistas na minha vida e me balançaram, porque eles começaram a fazer perguntas que eu não sei a resposta e ninguém sabe. E a gente não e é tão complexo aquele sistema que mesmo se eu tivesse a teoria pronta, ia ser muito difícil obter aquela resposta. Então, o experimento ganhou para mim um outro sentido. Ganhou uma nova interrogação para ser respondida. Exato, porque agora eu estou fazendo experimentos que vão me levar a um lugar, por enquanto, desconhecido para mim e desconhecido em princípio pelos nossos, né? A gente não tem teoria. Então agora a gente está fazendo experimentos em que realmente a gente tem surpresas, em que realmente não é algo de polir melhor o que a gente já conhece, é algo de aventurar para um campo completamente novo. É sair do já previsto e ir pro desconhecido. Isso. Então, assim, eu acho que é muito bacana as tecnologias quânticas, elas ainda têm perguntas a serem respondidas. Qual que é o maior computador que eu posso fazer? Quanto tempo eu consigo mantê-lo vivo? Consigo fazer uma teleportação quântica entre aqui e Recife pelas redes que a gente já tem? Mas para mim são perguntas muito mais tecnológicas do que para minha mente de grandes perguntas. A minha mente ficou meio, qual que é a grande pergunta aqui? É uma pergunta mais tecnológica. Aí eu pulei o barco de novo. E é isso, a gente vai buscando, a gente tem que buscar sempre aquilo que move o nosso coração. Sim. Uma coisa que a senhora falou mais cedo sobre a sua trajetória acadêmica, que a senhora estudou tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse processo acadêmico que a senhora foi traçando, né, toda a trajetória acadêmica, até chegar nessa pesquisa. Porque agora a senhora está falando sobre falando sobre a óptica quântica com materiais biológicos, mas existe toda uma carreira que foram feitas. Então, por favor, conta pra gente como foi essa trajetória, os desafios que a senhora foi encontrando e também as grandes paixões que foram surgindo. Porque eu acredito que dentro da física, quando a gente decide pesquisar sobre algo, é porque a gente olhou e falou, é isso que eu gostei, é isso que eu amo. Então, é isso que eu quero desenvolver, porque pesquisa por si só é cansativo. Então, tem que gostar muito do que você tá fazendo ou aquilo te instigar muito pra você continuar. Então, como foi esse processo da senhora até a senhora chegar na pesquisa que a senhora faz hoje em dia? Então, minha trajetória é maluquete. Então, ali na UFMG, trabalhando com a teoria de por que esses experimentos de quântica tão lindos, no final, quando a gente vai pro dia a dia, não aparecem, né?
chama decoerência, o processo que eu estava estudando. E eu estudei teórico, ou seja, fazendo contas, ok? Aí eu fui pro Rio de Janeiro porque eu queria viver uma vida em outro lugar. Não porque eu não gostava, eu amava o FMG. Mas queria se aventurar em um novo lugar. Mas eu queria me aventurar. Eu sempre quando eu sinto que eu tô confortável demais, eu dou um jeito de sair daquele lugar. Sai do comodismo. Total. Aí eu fui pro Rio e lá eu trabalhei com caos quântico, que é assim, como processos caóticos influenciam nisso. Então, processos caóticos microscópicos também influenciam nessa perda de propriedades quânticas quando você passa do microscópico pro macroscópico. Um salto muito grande de uma pesquisa para outra. Eu tive que aprender a fazer umas disciplinas de caos, que eram totalmente novo para mim. Então, assim, aí eu acabei indo pra Itália, trabalhar num grupo que era famoso pelo trabalho em caos quântico. Tudo só contas e programação de computadores, que pra mim foi uma coisa bem chata no início. Eu odiava fazer programação de computadores. Depois eu acabei gostando, assim. De tanto fazer, você acabou gosta. Gostando. Porque lembra lá atrás, eu não fui pra astronomia porque tinha muito computador, né? E eu não queria os computadores. Quando eu vi, eu tava fazendo programação de computadores, eu falei, que eu vou cair nisso? Mas depois eu acabei até gostando, assim. Aí, depois, no pós-doutorado, eu me aventurei no laboratório. Eu não tinha vontade de fazer física experimental, porque eu achava muito chato. Tinha que ir lá, ficar lá nos detalhezinhos. Mas eu fui desafiada, digamos, porque eu fiz uma proposta de experimento e não tinha ninguém que queria realizar. O professor lá falou, olha, a gente tem o material, mas nossos alunos estão todos ocupados. Aí eu falei, ai, que saco, lá vou eu. Aí, de novo, eu tava num lugar que eu não queria estar, né? Mas eu fui fazendo e fui gostando. Por quê? Porque a gente acaba fazendo a técnica lá da programação do laboratório, porque a gente tem uma pergunta atrás que a gente quer resolver, e aí a gente meio que se vira pra aprender aquela técnica, porque a gente quer chegar no final. Então, assim, às vezes eu tipo assim, eu não gosto de fazer academia, mas eu acho um saco, na verdade. Mas eu vou lá, fico lá puxando. Por quê? Porque eu quero meus músculos saudáveis, porque eu não quero ter dor nas costas, porque eu quero carregar meu bebê. Então, a gente acaba fazendo isso na ciência também. E muitas vezes, uma dificuldade que eu tô tendo com muitos alunos hoje é que eles param ali. Ah, não, eu não quero fazer isso. Olha, se eu falo não gostei, não quero mais. Não quero mais. Mas, poxa, pra você chegar em algum lugar, você sempre vai ter que passar por isso. E às vezes tem gente que não gosta de correr, começa a correr e no final adora correr. Eu fui uma dessas. Até tem dor no joelho e tem que parar. Aí você fala, poxa, mas é isso. Às vezes a gente tem que persistir em fazer o algo. desconfortável até chegar ao que você gosta. Porque a gente tem uma mira lá na frente. Sim. E então, fui pro laboratório e acabei indo pra Viena trabalhar no laboratório lá, que era um professor muito famoso. E que bom, me aceitou. E eu falei, olha, eu não tenho experiência de laboratório. Ele falou, não, mas não tem problema, eu acho que você vai poder aprender. E eu aprendi e me virei. Fiquei noites lá, de madrugada, trabalhando com o sistema de imageamento, tirei imagens. E eu sou uma pessoa muito ligada, adoro arte, cinema e tal. Sim. Então, eu comecei a ótica pra mim e o caos tem um elemento de beleza nos gráficos, beleza nas imagens. Então, eu acho que eu acabei indo também pra ótica e pro caos, assim, pela beleza das coisas que eu via. E acabei gostando muito das coisas que eu tava produzindo. Eu tava fazendo imageamento, trabalhando com a produção de imagens quânticas. E foi muito legal. Deve ter sido uma experiência ímpar na vida, né? Foi. Por outro lado, assim, eu tava triste porque eu tava longe da família, longe do carnaval, que eu adorava, de madrugada no laboratório, frio. Isso não é legal. Mas, às vezes, o resultado vale a pena. E minha pesquisa lá teve uma repercussão grande. Eu ganhei muito respeito de colegas que tinham meio que ou professores que nem tinham dado nenhuma bola pra mim lá atrás, lá no Rio e tal. Depois, ai, meu Deus, Gabriela, que não sei o quê. Aí você fala assim, viu?
Tá vendo aí? Se tivesse antes tive mais legal comigo. Pois é, né? Então, você acaba falando assim, poxa, que legal. Esse é um caminho pra também eu ganhar o respeito, que às vezes eu não tinha. E eu acho que isso também tá ligado muito a uma questão do... Antes só te via como qualquer outra pessoa que estivesse ali da física. Mas aí quando vem e fala assim, não, eu sou uma cientista, a minha pesquisa tem influência, a minha pesquisa tem visibilidade, a minha pesquisa é importante sim, e olha os meus resultados, eles são incríveis. As pessoas tem uma outra visão. Tem outra visão, e muda pra sempre, e elas Sim. passam a te respeitar de outra forma. Exatamente, porque assim, uma coisa é isso que eu acho intrigante, porque às vezes eles julgam muito sem nem ter visto o quão potencial você tá fazendo e o quão incrível a pessoa está desenvolvendo. Então assim, antes, quando a gente vai escrever uma proposta pra qualquer coisa, pelo menos as experiências que eu tive aqui no campus, você coloca os dados que você espera, aquilo ali, né? Isso. E aí, você tinha o que você já esperava, os resultados que você queria ter. Só que assim, as pessoas não levaram a sério. Não. E o resultado tá aí, lindo, maravilhoso, perfeito. Sendo reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, é incrível ver isso e mostrar o quão grande é o que as pessoas estão indo pra Semana Quântica estão fazendo. Porque assim, tá vendo gente do Brasil todo. É um evento que a gente se dedicou, a gente tá trabalhando nesse evento desde o ano passado, desde novembro, que a gente começou, eu e Rafa. E aí, assim, a gente tá vendo gente Esse de evento fora. É lindo. E aí... E tem muita gente, assim, o Brasil é um país que tem se destacado na pesquisa nessa área. Sim. Então, apesar das nossas dificuldades financeiras, e que muitas vezes acaba atrasando um pouco a nossa pesquisa, porque não conseguiu equipamento, porque o equipamento é muito caro. Financiamento, que não consegue. Financiamento, às vezes consegue, depois não consegue mais, então você não tem um financiamento que é continuado. Às vezes você tem um bom financiamento e depois Acabou. nada. Era só isso. Era só isso. Então, assim, no entanto, né, é um país que tem suas... tá no mapa. Sim. Assim, claramente, você chega lá fora, as pessoas falam, Brasil, elas sabem de alguns nomes de cientistas brasileiros. Então, é isso. A gente tem que trabalhar para que isso... Você pergunta aqui dentro do país também, porque não adianta nada a gente ter reconhecimento lá fora e os aqui de dentro não verem. Isso, então a gente tem que, muitas vezes, assim, a gente fica focando assim, vamos levar nossos estudantes lá para fora e tal. Poxa, às vezes, assim, o intercâmbio de estudante aqui no Brasil é mais poderoso ainda, sabe? Trazer gente, por exemplo, de outros estados pra cá, mostrar, eu acho isso... É porque, assim, veio pra cá também a professora Silvana Pérez, que veio lá do Pará. Eu tive a honra de gravar com ela é maravilhosa, eu amei conhecer ela. E eu fui vendo sobre a carreira dela, sobre o que ela falou, e ela trouxe também essa pauta da questão da representatividade, da gente também se visualizar dentro dos departamentos com professoras. Eu falei, gente, é um outro mundo. É uma situação que eu não tinha tanta visão antes, porque eu tô muito confortável com a minha orientadora. Eu tenho a minha orientadora que me acolhe, que me ensina o que eu tenho que fazer, que me guia, por exemplo, coisas do podcast, que ela fala, tal coisa não tá tão bom, você pode resolver dessa forma. Ela me orienta. Então, é confortável, mas eu sei que existe um lugar onde futuramente eu pretendo ocupar que pode não me ser tão receptivo. Não vai ser. É aquilo que eu vivi com a Maria Carolina também. Eu estava... Tá ótimo, protegida. Né? Protegida. Mas ela falou, olha, cuidado. Porque maior parte dos lugares não são assim. Sim. E é aquele negócio, o seu orientador, não sei, vou dizer por mim, né? Ele te acolhe, ele vai te guiar pra sua carreira, porque é aquele negócio, identificação. Ele sabe o que eu quero produzir, sabe o quão longe eu quero chegar, e fala assim, esse é o caminho, então vamos trilhar esse caminho até chegar lá. Se algo não der certo no meio do caminho, a gente recalcula a rota e vai. Só que nem sempre assim. E eu acho a questão de, por exemplo, a pesquisa deve ser cara que a senhora está desenvolvendo. Precisa de financiamento. Precisa. E entra também uma questão política entre a gente ter financiamento para essas pesquisas. Porque o Brasil tem um potencial gigantesco. Tem nomes incríveis dentro do Brasil. Mentes brilhantes que podem e devem continuar desenvolvendo. Mas a ciência precisa de financiamento. A ciência precisa dessa verba para continuar progredindo, querendo ou não querendo. Porque eu estava pensando nisso esses dias. O acelerador de partículas não foi construído do nada. Não. Precisou de muita verba. Trilhões de dólares. Exatamente. Precisou de financiamento. Tem o reconhecimento que tem por ter. O CERN está aí
foi construído durante muitos anos e tudo mais, mas por quê? Financiamento. Pessoas, mentes brilhantes que estiveram atrás dele, mentes brilhantes que ainda trabalham ali pra poder desenvolver. Então, assim, é algo... E muita formiguinha. A gente não pode só lembrar das rainhas e dos caciques. Tem muita gente trabalhando ali que às vezes você nunca ouviu falar, mas sem ela, aquele acelerador não funciona, aquele detetor não funciona. Exatamente. E muitas vezes aqui a gente foca tanto, ai, professor, Mas às vezes tem um aluno de C que faz muita coisa dentro da que pesquisa. está lá no dia a dia realizando. E muitos professores não valorizam essa formação. A gente fala formação de recursos humanos. É uma palavra, eu acho horrível. Tipo assim, eu tô formando recursos humanos. Na verdade, eu tô pegando, assim, eu tenho que ensinar, assim, eu não posso só colocar a pessoa ali e falar assim, trabalha X horas por dia, não. Porque eu quero que ela depois cresça e tenha seu próprio laboratório. E, sabe, eu tenho muito... É muito interessante porque eu vejo, em relação aos meus colegas homens, eu tenho muito mais mulheres como alunas. Sim. Muito mais pessoas negras e muito mais pessoas do Norte e Nordeste. Meu laboratório quase não tem gente do Sudeste. Eu diria que bom, porque a gente tá ocupando lugares importantes. Não é legal? Sim. Mas por quê? Por que é isso? Porque eu ativamente busco fazer isso. Então, eu ativamente busco, eu ligo pros meus colegas, Piauí, vocês têm algum aluno interessado em vir e tal? Meus colegas não, eles estão no conforto ali. Eles estão ali, tem o menino branco que estudou em escola privada a vida inteira. É muito fácil eu pegar esse menino, né? Sim. Muito fácil. Mas que retorno? Ele vai dar um retorno porque ele vai virar um cientista, vai ganhar... Beleza. E vai perpetuar a mesma trajetória. Isso que eu ia te falar. Ele vai continuar ali. Agora não. Né, meu aluno aqui, né, do Maranhão, vai abrir lá depois ele pode abrir um laboratório no Maranhão, fazer crescer. E a pesquisa... E isso foi que a professora Silvana falou. É a questão a ciência não morre com você. Ela precisa continuar. Precisa continuar. A gente tem que pensar pra onde que a gente tá levando ela. Sim, porque, por exemplo, a senhora respondendo as primeiras questões sobre a sua pergunta geradora para a nova pesquisa. Mas o que é que garante que essa pesquisa daqui, sei lá, 40 anos, 50 anos, ela não vai ter se expandido de uma forma muito maior e vão ter muitas mais mentes pensando sobre isso e respondendo novas perguntas que vão ser geradas a partir de uma pergunta primeira. Por isso que eu tenho que ensinar, por isso que eu tenho que focar nos meus alunos e por isso que pra mim é importante que os meus alunos tenham representatividade de vários lugares, várias histórias diferentes, porque eu acho que essas histórias delas, elas vêm pra nossa pesquisa, mesmo na física. Sim. E elas têm influência. E por outro lado, ela pode crescer, né? Então é isso. Eu vejo hoje essa questão muito de um trabalho também ali no dia a dia, assim, a gente fica com essas grandes ideias e comissões e tal, mas às vezes só de você estar presente, estar olhando, estar querendo ser mentora e buscando ativamente sair daquele esquema sair do conforto de todas as pessoas, que é muito fácil pegar aquele menino, gente, então vou pegar esse outro. Eu vejo que tá lá longe, olhando pra cá pra aprender. Né, é muito fácil. Ai, aquela menina ali, ai meu Deus, ela tá com depressão, que não sei o quê. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá, vou te tirar daí. Isso é uma coisa que eu acho muito bonito. Porque querendo ou não querendo, a gente monta uma equipe onde todos conseguem ver as mesmas dificuldades que um tem sobre o outro e um consegue olhar e falar assim, ok, tá todo mundo aqui no mesmo barco, tá todo mundo aqui, todo mundo veio de longe, tá todo mundo longe da família, tá todo mundo num lugar novo, todo mundo pesquisando algo que, assim, olha e fala, eu não sei o que é isso aqui, mas eu sei que eu tô produzindo. E eu sei que uma hora eu vou entender o que é que eu tô fazendo e eu sei que isso aqui vai pra frente. Então, assim, é uma construção que ela não é só de ela é de um todo. Então eu acho isso muito bonito também. Tem algum material que a senhora queira divulgar pra gente, queira passar pra gente, algo do tipo? Olha, eu estou, no momento, tentando construir um site do laboratório, mas por enquanto não tá pronto, vai ficar bom. Por enquanto tem meu e-mail, gabriela.b.lemos@gmail.com. Eu não fico nas mídias sociais, infelizmente ou felizmente. Felizmente pra mim, infelizmente pra vocês, que eu não tenho que divulgar. Mas a gente
está sempre interessado em receber alunos, seja para estágio, seja para fazer mestrado, doutorado, PIBIC. Então, fiquem à vontade de sempre me mandar e-mail e entrar em contato. Inclusive, assim, eu troco e-mail às vezes com um aluno de ensino médio que tá, poxa, como é que eu faço para fazer carreira acadêmica e tal. Eu geralmente respondo, acompanho, então é isso. Foi um prazer imenso ter a senhora aqui. Muito obrigado por ter vindo, por ter participado da Semana Quântica. Pelo convite. Eu sei que foi um desafio muito grande deixar o seu bebê em casa, no Rio de Janeiro, pra vir pra aqui pra Bahia, pra participar com a gente. Mas eu tenho certeza que as estudantes, porque nosso público hoje majoritariamente foram meninas, né? Coincidentemente. E assim, eu sei que impactou muito delas, muitos quem escutou sobre a palestra, porque não é todo dia que a gente tem uma palestra assim. Não é todo dia que a gente consegue ter acesso a esse tipo de informação. Então, quando a gente tem um contato direto com esses cientistas e pode ter essa troca tão fluida, é muito válido também. Então, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite maravilhoso. Adoro esse lugar aqui. Tchau, gente. Até o próximo episódio.